Bom dia, irmãos da Segunda Igreja Evangélica Batista em Primavera. É uma alegria estarmos hoje reunidos em oração, porque assim sabemos que estamos crescendo individualmente e crescendo enquanto igreja. Eu sei que nesse momento alguns irmãos já oraram, outros estão orando e outros ainda vão orar. E é assim que a Igreja do Senhor deve se portar. Nós estamos unidos em um mesmo propósito, no intuito de pedir e agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse momento, eu convido você para estar fechando seus olhos, para estarmos orando. Pai amado, de infinita bondade e misericórdia, te agradecemos por mais esse dia, Senhor. Te agradecemos porque somos filhos e filhas tuas, Paizinho. Te agradecemos, ó Senhor, porque um dia te conhecemos em espírito e em verdade e tomamos a decisão de sermos servos e que possamos, Senhor, ser usados mais e mais de acordo com a tua infinita bondade e misericórdia. Que esse dia, Senhor, possa ser um dia de aprendizado, um dia de comunhão, mesmo cada um em sua casa, mas todos compartilhando da tua graça. Te pedimos, Senhor, que tenhas misericórdia do teu povo, que tem passado por situações tão difíceis, Senhor. Ajuda-nos, capacita-nos, dá-nos entendimento para aprendermos um pouco mais da tua palavra e para termos uma maior dedicação à oração e entendermos o quão é importante uma igreja que ora, uma família que ora, o quão é importante o ser humano estar em constante oração, porque é um caminho direto, Senhor, de comunicação contigo. É isto que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, orar é mudar, mas muitas vezes a mudança é dolorosa, é doída. Quantas vezes já louvamos aquele hino Vaso Novo? Eu quero ser um vaso novo. Transforma a minha vida. Mas quando o oleiro pega o barro e começa a dar forma àquele vaso, que muitas vezes vai ficar belíssimo, assim também o nosso Senhor faz com a nossa vida, desde que seja uma permissão nossa. Então, nós estamos nos colocando na mão do Senhor, mas muitas vezes a mudança é dolorida. E nós precisamos aceitar esta mudança para termos uma nova visão, termos uma verdadeira metanoia, uma visão de mente, uma visão de rumo, seguirmos novos caminhos. E isso é muito importante na vida de um crente em Jesus Cristo. A oração é a principal via usada por Deus para nos transformar. Se você, irmão, não está disposto a mudar, a deixar muitas coisas de lado, coisas que só agradam a você, mas que não se alinham com os pensamentos de Deus, com os pensamentos de um verdadeiro cristão, as coisas vão se tornar muito difíceis, porque precisamos ter intimidade para com o Senhor. E quanto mais chegamos próximos, através da oração, do coração pulsante de Deus, mais enxergamos a necessidade de sermos confrontados a Cristo e mais desejamos isto. Quanto mais oramos, mais temos intimidade com o Senhor e mais desejamos ardentemente estar em oração, estar em comunhão. Quando pedimos e não recebemos algo, provavelmente é porque estamos pedindo com motivos errantes, para
estarmos em nosso próprio prazer, no nosso próprio desvaneio. Na oração verdadeira, começamos a orar segundo o pensamento de Deus. A oração verdadeira é algo que se aprende. Muitas vezes perguntamos como? Como é algo que se aprende? Orar é falar com Deus, mas os discípulos mesmo falaram. Está lá no Evangelho de Lucas 11:1. Os discípulos pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Eles já haviam orado muito, os discípulos, mas eles não haviam orado na quantidade e na qualidade das orações de Jesus. E eles perceberam que sabiam muito pouco a respeito da prática da oração. Se a oração podia fazer diferença no cenário humano, então havia coisas que eles precisavam aprender. Nós precisamos aprender diariamente a orar, aprender diariamente ao que pedir, ter intimidade com o Senhor para pedirmos de forma correta, termos os nossos ouvidos atentos à palavra de Deus, saber que muitas vezes o Senhor vai nos responder sim às nossas orações. Mas precisamos também entender quando Ele disser não. E precisamos também entender quando o Senhor ficar calado. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. E nós precisamos caminhar segundo a vontade do Senhor. Na oração por direcionamento, o grande anseio do coração é conhecer a vontade de Deus. É perguntarmos qual é a vontade do Senhor. A oração representa para a religião aquilo que a pesquisa representa para a ciência. É verdadeiramente uma pesquisa na escola do Espírito Santo do Senhor. Se vocês permanecem em mim e as palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Está lá em João 15:7. Se os pedidos são atendidos, então é porque estamos orando corretamente. Caso contrário, devemos procurar o entrave, o que é que está acontecendo, o que estamos pedindo errado, o que precisamos melhorar. Talvez seja algo que estejamos fazendo de forma errada, que precisa de uma mudança. Talvez outros princípios de oração devam ser aprendidos. Talvez seja preciso ter mais paciência e persistência. Paulo é considerado um dos maiores teólogos e um homem de oração. Quanto maior a comunhão com Deus, mais você vai ter um desejo ardente de estar próximo dele. Um desejo ardente de trilhar os caminhos do Senhor, de andar conforme a vontade do Senhor, de não ser desobediente, de não ser ansioso. É difícil, mas não é impossível. Então, que a igreja possa ter homens e mulheres de oração que sigam o Senhor em espírito e em verdade, que se alegrem por estarem sendo servos do Senhor, por estarem andando nos seus retos caminhos, nos seus propósitos. Uma igreja sem oração é fraca e fadada às brechas do inimigo. Se você abrir sua Bíblia em Cantares 2:15, vai estar escrito: apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor.
Porque a palavra fala as raposinhas. Muitas vezes damos brechas a pequenas coisas, coisas que nós achamos que são detalhes que podem passar. Mas esses detalhes não podem passar, porque eles é que vão destruir a nossa vinha. Eles podem destruir o nosso ser, eles podem destruir a nossa casa, a nossa família, a nossa comunhão para com Deus. Então, não vamos só observar as coisas grandes que precisam ser modificadas nas nossas vidas, mas observemos também as coisas pequenas que podem tomar uma proporção e tornar essas coisas grandiosas. Nós não podemos permitir isso. Precisamos também ser pais e mães que estejam em oração pelos nossos filhos, em oração pelos nossos sobrinhos, netos, bisnetos, e ensinar os nossos filhos, as nossas crianças, a orarem, a se comprometer com os nossos filhos, a estarem em constante oração, ensinar os nossos filhos a orarem, para que eles também tenham intimidade para com o Senhor. Nossa igreja não vai ter, não só a nossa, como nenhuma, abundantes conversões sem constante oração da igreja, do povo de Deus. Os milagres de Deus muitas vezes vêm por intermédio das nossas orações. Você já presenciou um milagre? Você já viu um milagre sendo através de uma resposta sua de oração? Eu já presenciei vários milagres. Não que eu ore mais do que você, mas tenho buscado me aperfeiçoar cada vez mais na oração. Você tem buscado através dos anciões da sua igreja se espelhar, ver com os olhos deles a força da fé que eles têm. Eu desde criança, irmãos, escuto de milagres. Milagres que têm acontecido na minha família, na minha vida. E hoje é até um dia muito especial eu poder também compartilhar um pouco de um milagre que aconteceu antes mesmo de eu nascer, mas que ficou registrado não só na minha memória, mas também no papel. Esse milagre aconteceu nos anos 70. Houve uma grande seca no sertão de Pernambuco, numa cidade que eu não sei se vocês conhecem, chamada Águas Belas, que fica próximo de Garanhuns. Meus avós moravam em Águas Belas e moravam no campo. E nós sabemos que no campo a necessidade da água para a agricultura, para o gado, é de suma importância. E todos os açudes da redondeza secaram. E minha avó, que era uma mulher de constante oração, ela orava pedindo ao Senhor que aquele açude não secasse, porque aquele açude era que estava levando água para toda a redondeza, para as casas próximas, para o gado poder beber água. E ela ficou firme em constante oração. E um fato extraordinário aconteceu ali, porque o açude da fazenda, chamada Serraninha, não secou. Não faltou água para o gado, não faltou palma para o gado comer. Vinham os moradores das cidades vizinhas e aconteceu uma experiência que marcou a minha família. E eu sei que tem muitas experiências que marcaram a família de vocês também. Naquele açude começou a aparecer tipo ostras, que a minha avó chamava de maná, como se fosse um maná que tivesse caído do céu, mas não tinha caído do céu, vinha da água. E muitas famílias se alimentaram daquelas ostras.
Então, os milagres acontecem em nossas vidas, os milagres acontecem nas nossas famílias. Nós precisamos acreditar no poder da oração. Nós precisamos estar em constante oração. Nós precisamos transmitir aos nossos filhos os milagres que já aconteceram em nossas vidas. Precisamos nos fortalecer uns com os outros e orarmos sem cessar. Quando o povo de Deus se põe de joelho e suplica, vemos o agir do Espírito Santo de forma soberana. Um povo que não ora é um povo fraco, fadado às tentações deste mundo. Vejamos Abraão, que intercede por Ló, e Ló é poupado em Sodoma. A Bíblia fala que Deus lembrou de Abraão e salvou Ló. As orações de Abraão foram lembradas. Vejamos Jacó, no vale do Jaboque, orando em lágrimas. Ali a sua alma foi salva. Vejamos Moisés, orando em Cades Barneia, para aquela situação crítica, pois Deus já havia decidido destruir aquele povo e começar uma nova nação através de Moisés. E ali Moisés clama ao Senhor, suplica a Deus por aquele povo, chegando a falar que o Senhor podia riscar o seu nome do livro. E o que foi que aconteceu? O Senhor ouviu as súplicas de Moisés e transformou aquela nação. Veja como o Senhor ouve o nosso clamor. Eu me pergunto, nós, como filhos de Deus, será que temos usado essa arma tão poderosa? Muitas vezes nos desesperamos com uma facilidade muito grande. Ficamos cheios de anseios, cheios de dúvidas. Mas será que antes disso nos prostramos, suplicamos misericórdia, nosso Senhor? Auxilia-nos, guia-nos conforme a tua vontade e não a minha. Será que o povo de Deus tem feito realmente isso? Eu vejo Ana orando com lágrimas de amargura, com amargura no espírito, pedindo um filho. E Deus ouve a oração de Ana e ela dará a luz ao maior juiz, profeta e sacerdote daquela geração. Porque a Bíblia nos fala que Ele, o Senhor, faz da estéril mãe de filhos. Você acredita nisto verdadeiramente ou você apenas lê a Sagrada Escritura? Creia, meu irmão, creia nos milagres, que os milagres hão de acontecer. Samuel, filho de Ana, orando pela nação e falando: longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Eu vejo Daniel orando e Deus trancando a boca dos leões. Daniel orou para Deus que trouxesse quebrantamento ao povo do cativeiro, que iria durar 70 anos, e a Bíblia nos fala que o povo se voltaria para ele, e o povo estava com o coração endurecido. Vejamos Neemias orando. Ele era um estrategista, um governador, um administrador, mas ele foi orar. E a cidade de Jerusalém, que estava há 42 anos debaixo de escombros, e pelas suas orações se coloca nas mãos de Deus e é restaurada em 52 dias. Nós cremos que o poder da oração pode mudar tudo. Então, estejamos em constante oração. Nós estamos vivendo dias de tantos problemas, em meio a tantas tragédias, em meio a uma pandemia. Mas precisamos nos perguntar, onde está o povo de Deus?
Você tem orado, você tem entregue verdadeiramente a sua vida, a sua cidade, o seu estado, o nosso país e o mundo. Porque o Senhor, Ele pode tudo. Nós precisamos clamar em alta voz por um milagre. Será que não acreditamos no poder da oração? Será que o povo de Deus, a nação eleita, não tem sede de orar, de jejuar? Eu vejo Jesus orando no Rio de Jordão e o céu se abre. Então precisamos crer, precisamos confiar, precisamos estar em constante oração, porque o Senhor está atento a ouvir as nossas súplicas. Sejamos um povo de oração, uma igreja que ora pela nossa nação, que ora pelo nosso corpo diaconal, que ora pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelos nossos pastores, que ora pelas famílias, que ora pelos governantes, porque desta forma tudo vai se transformar e tudo será novo e nós precisamos crer nisto. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai amado de infinita bondade e misericórdia, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, sabendo que somos pequeninos, mas que Tu, ó Pai, és poderoso para fazer transformações nas nossas vidas, transformação nos nossos lares, nas nossas famílias, transformação neste mundo, Senhor, aonde tanta perversidade tem acontecido, Senhor, onde tentam calar a nossa boca, mas o Teu ídolo, Senhor, continuará através dos nossos lábios, através da segunda Igreja Batista Evangélica em Primavera, Senhor. Dar-nos entendimento para sabermos, Senhor, o que Tu queres para nossas vidas. Que o nosso povo, Senhor, se fortaleça através da Tua palavra, mas possa estar também, ó Pai, atentos ao Teu querer através das orações, que estejamos com os nossos ouvidos inclinados para sabermos o que Tu queres para a nossa vida, Senhor, e sabermos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Auxilia-nos, Pai amado. Tem misericórdia deste povo. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. E eu Te peço que não importa a dor, mas me faz e faz a todos os irmãos vasos novos naquilo que precisamos mudar. Tu sabes todas as coisas. Então, transforma cada um conforme a Tua vontade e o Teu querer e no Teu tempo, Senhor, que é divino. É isso que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, que estejamos neste dia orando e suplicando ao nosso Deus e que continuemos nesse espírito de oração. Um bom dia para todos vocês.